Pai amado, ó Pai de misericórdia, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nós entramos na Tua presença, na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, através do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, através do sangue da aliança, este sangue que nos garante a vitória, este sangue que nos purifica de todo pecado, este sangue, ó Senhor, que nos garante acesso ao Teu trono de graça, porque somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor, Tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Jesus, glórias a Ti, ó Divino Espírito Santo. Santo, 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 santo é o Teu nome, ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa morada segura, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso tudo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Jesus. Glórias, 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 glórias a Ti, ó Divino Espírito Santo. Santo, 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 santo é o Teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Nós viemos aqui nesta noite para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, para dizer que somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, para dizer que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor. Tenha, Senhor, a força do Teu poder. Tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus Tu és Senhor, Tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus Tu és Senhor. Venha, Senhor, recebe, ó Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos agora, pelo poder que é no Teu nome, pelo poder que é no Teu sangue. Nós nos esvaziamos de nós mesmos agora, de tudo aquilo que não é Teu, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, colocar diante do Teu altar, ó Pai, neste dia. Venha agora nos santificar, venha nos purificar, venha nos lavar com o sangue precioso e purificador do Teu Filho amado Jesus Cristo. O poder de Deus, venha sobre nós agora, venha sobre nós agora, venha sobre nós agora, poder, poder, poder pentecostal, poder, poder, poder pentecostal, poder, poder, poder pentecostal, aleluia. Venha sobre as nossas vidas agora, venha nos lavar, oh aleluia, Senhor, venha nos limpar agora, lava os nossos corações, lava a nossa mente, lava todo o nosso ser, lava-nos de todo o pecado, de toda impureza, de todos os restos do mal, de tudo aquilo que não é Teu, a todo o poder no sangue, a todo o poder no sangue, oh aleluia, este sangue que nos libertou, este sangue que nos purificou, este sangue que nos salvou, a todo o poder do sangue, lava-nos agora, Pai, lava-nos agora, Pai, de todo o mal, de tudo aquilo que não é Teu. Nós clamamos a Ti, ó Pai, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e é neste poder e nesta autoridade que nós rejeitamos das nossas vidas agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue da aliança, porque maior é Jesus que está em nós, 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 maior é Jesus que está em nós. E é neste poder e nesta autoridade que nós renunciamos e rejeitamos agora todo pecado, toda impureza, todo o resto do mal, todo o mal de sobre as nossas vidas. Nós renunciamos e rejeitamos agora, pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança. Nós te pedimos, diabo, retroceda, perca as forças e saia agora. Bata em retirada,
bata em retirada e sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Nós ordenamos agora, pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança, nós declaramos: aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal. Aqui reina a luz, aqui reina o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Declaramos terra santa, oh, aleluia. Nós declaramos santo este lugar, pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança, e paralisamos em nome do Senhor Jesus todo e qualquer tipo de ação das trevas no nosso meio. Nós paralisamos agora, no poder que há neste nome e no poder que há neste sangue. Venha, Senhor, na força do teu poder, dê ordem aos teus anjos e aos teus valentes a nosso respeito, para que levem todos esses demônios e espíritos humanos acorrentados para bem longe de nós. Ergue a tua sebe de proteção, oh aleluia, a tua barreira de fogo ao redor deste lugar. Acampa teu anjo visível aqui, ó Pai. Toma, Senhor Jesus, toma, Senhor Jesus. Toma, Senhor Jesus, o primeiro lugar neste culto. Toma, Senhor Jesus, o primeiro lugar nos nossos corações. Nós clamamos a Ti, ó Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, igreja. Amém. Davi era do exército de Deus. Não se intimidava, apesar da sua idade, do seu jeitinho, né? A palavra de Deus diz aqui em 1 Samuel que quando o filisteu olhou para Davi, ele desprezou Davi, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Mas Davi era do exército de Deus, ele não se intimidou. Aí ele disse assim, segundo a palavra de Deus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras. Ainda disse Davi: saberá toda essa multidão, que estava o exército de Israel de um lado tremendo de medo, o exército dos filisteus já todo confiante, achando que o gigante iria matar Davi. Mas Davi era do exército de Deus. Ele disse assim: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, igreja? Amém. Então esse é o Deus que nós servimos. Não é por armas, não é por cavalos, não é por cavaleiros. Ele ainda diz: não confie em cavalos nem em cavaleiros, mas confie no exército do Deus Todo-Poderoso, que é o teu Deus, o teu Senhor. Então, se você toma essa posição de vitória, essa posição de que nada pode se levantar contra você, porque tem que baixar e tem que sair, porque do teu lado está o Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso. Aí você já pode escutar o exército de Deus clamando, gritando, louvando a vitória do Senhor e marchando sem se intimidar com o que Satanás tenta colocar no nosso caminho. A gente pula e segue em frente, porque é assim que o Senhor quer. Amém? Então já posso escutar o exército de Deus. Cante com fé, cante
pensando nisso. Não se deixe intimidar com nada que Satanás coloca no teu caminho, não. Maior é o Deus Todo-Poderoso, Deus da guerra, que é o nosso Deus. Amém? O nosso Jesus, que venceu o mal, que venceu as trevas e que está sentado à direita do Deus, de Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá, com fé, hein? Quero ouvir a igreja. Já posso escutar o exército de Deus, marchando sobre a terra, em campo de guerra vai. Já posso aleluia, alma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército ele, embora tenha perdas, ele vai seguindo em frente. E o exército de Deus tem a bênção do Senhor. Amém, igreja? E a gente tem que tomar essa posição sempre. Porque quando nós nos desanimamos, quando nós deixamos Satanás ocupar espaço na nossa vida, ele vai nos jogando para fora da nossa vida e vai tomando um espaço que só nós podemos dar para ele. E nós não podemos dar espaço nenhum para o diabo. Na nossa vida, tem que o espaço estar preenchido completamente com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, com a unção do Senhor Jesus, com a fé do Senhor Jesus, com a espada que é a palavra de Deus. Amém? Então, quanto tempo esperei, chegou a minha vez. A nossa vez é todo dia, de chegar a nossa vez de buscar o Senhor e receber dele uma palavra, um toque, uma bênção, e receber dele uma cura, receber dele uma transformação. É todo dia, basta você buscar, basta você se chegar ao Senhor, porque ele está aqui. Amém, igreja? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, chegou a sua vez. Hoje é o dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, aleluia, chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia, Jesus está atrasado, Senhor, graças a Deus, Senhor.
mostrar a glória dele na tua vida, o quão ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é grande, o quanto você pode confiar nele, porque ele é um Deus fiel. Dê essa oportunidade para Deus mostrar a ele o que ele é grande, o que ele pode fazer na sua vida. A gente precisa abrir o nosso coração e dizer: vem, Senhor, faz o que o Senhor tem para fazer, porque estamos aqui aguardando o teu chamado, aguardando tudo que o Senhor tem para nós, amém? Então continue cantando, porque a glória e o poder dele são maravilhosos, amém? Profeta Daniel, aos 15 anos foi levado cativo para a Babilônia, não se subjugou diante da cultura babilônica, diante do rei da Babilônia, mas honrou o Deus de Israel, honrou o Deus Todo-Poderoso, foi fiel até o fim, e o Senhor honra aqueles que são fiéis a Ele. Daniel não só foi o segundo homem ali da Babilônia, foi alçado a uma posição muito importante ali. Mas quando o Império Persa destruiu o Império Babilônico, Daniel também estava ali,
Porque quando Deus coloca igreja, não há homem, não há pessoas, não há estratégia satânica, não há estratégia de homens que possam derrubar aquilo que Deus disse. Vai ficar, vai estar estabelecido e vai ser uma bênção. Nada, absolutamente nada, pode tirar e pode desfazer o propósito que Deus tem para nós. Porque quando o Senhor determina, está determinado. E esse é o nosso Deus, aquele quem faz o mar se acalmar, aquele quem tira da cova dos leões, aquele que levanta dos mortos. E o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Amém? Quem é este que faz o mar se acalmar? Da tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas? E por onde passa, tudo pode transformar. Esse é o nosso Deus.
em quem nós cremos, um Deus a quem nós podemos recorrer. O povo de Israel não soube ali no deserto, o povo de Israel não soube aproveitar a grandeza de Deus. Ficou no deserto, era para passar 11 dias só. A igreja ficaram 40 anos e metade do povo morreu ali, porque só sabia murmurar, não sabia olhar o poder de Deus, não sabia olhar quão grande era o Senhor, o quanto o Senhor estava fazendo, o quanto o Senhor era, é e será. Que a gente possa olhar, não para murmuração, mas que a gente possa olhar para o poder grandioso do Senhor. Amém? Para que a gente não fique anos no deserto como aquele povo ficou, mas que a gente possa ter o nosso caminhar passado a limpo e passado muito rápido, porque nós confiamos no nosso Deus. Amém? Glória
Pai amado, Pai de misericórdia, quão grande Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Deus, e nós somos indignos, ó Pai, reconhecemos, ó Pai, a nossa insignificância, Pai, reconhecemos, ó Senhor Deus, que não somos nada diante de Ti, ó Pai. E queremos dizer, ó Senhor Deus, e exaltar o Teu nome, Senhor Deus, nesta noite, dizendo que somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, e quão grande és Tu, Senhor. E queremos dizer, ó Pai, que nós queremos Te fazer grande nas nossas vidas, ó Pai. Não, ó Senhor Deus, ó Pai, para a nossa honra e glória, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Tu és um Deus de milagres, ó Senhor Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Ó Senhor da glória, Deus de amor, ó Deus de misericórdia, queremos dizer, ó Pai, Pai, que nós não temos outro bem além de Ti, ó Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai, que nós dependemos totalmente da Tua misericórdia, dependemos totalmente do Teu amor, dependemos totalmente da Tua graça, Senhor. Por isso, ó Pai amado, ó Pai de misericórdia, nos esvaziamos de nós mesmos, ó Senhor. Queremos, ó Pai, nos esvaziar, ó Pai, de todo o nosso eu, ó Pai, de todo o nosso ser, para que o Senhor venha existir dentro de nós, ó Pai, de uma forma grande, de uma forma poderosa, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador do céu e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aleluia. Tu és maravilhoso, ó Senhor, Tu és grandioso. Tu és, ó Senhor Deus, ó Pai amado, ó Pai de misericórdia, o Deus da nossa vida, Senhor. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, toma os nossos corações, dá-nos, ó Senhor, um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-nos um coração igual ao Teu, dá-nos, ó Senhor Deus, ó Pai amado, ó Pai de misericórdia, nós clamamos nesta noite e declaramos ao Senhor que nós dependemos de Ti, que nós precisamos de Ti, poder de Deus, aleluia, venha sobre nós agora, venha sobre a Tua igreja, Pai. Deus de amor, ó Deus de misericórdia, ó Senhor, na insignificância, Senhor, do nosso ser, nós clamamos por Ti nesta noite, ó Pai. Como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos das Tuas revelações, como nós precisamos do Teu poder, como nós precisamos, ó Senhor, da Tua libertação, da Tua ação, ó Pai, da Tua transformação, da Tua restauração. Restaura, Pai, o nosso coração, restaura o coração da Tua igreja, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta noite. Toma, Senhor, as nossas vidas, fala conosco, ó Senhor, através da Tua palavra. Hoje, Senhor, esta palavra foi o Senhor que escreveu, ó Pai. Fala conosco, ó Senhor, através da Tua palavra. Toma, Senhor Deus, a nossa mente, toma cada coração aqui, ó Pai. Toma meu coração, a minha boca, toma cada vida, Pai. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, a razão da nossa existência aqui, ó Senhor. É o Senhor, ó Pai. Não queremos agradar ao homem, ó Pai. Esta obra não existe para agradar ao homem, para ter reconhecimento humano. Mas esta obra existe para ter, ó Pai, agradar a Ti, ó Pai, e ter o Teu reconhecimento, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Pai. Ó Senhor, buscando, ó Pai, a Tua direção, buscando a Tua orientação, somente a Tua direção, somente a Tua orientação para as nossas vidas. Fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel.
É o livro de Ezequiel. Vinte e dois. Vinte e dois, a partir do versículo 23. Ezequiel 22, a partir do versículo 23. Quero dizer, igreja, que realmente a presença do Senhor está muito forte aqui no nosso meio. Esteve muito presente no louvor. E eu quero dizer assim, se você não sentiu esta presença de Deus no seu coração, é porque você precisa abrir o seu coração. Porque a presença dele estava muito forte, foi muito forte aqui no nosso meio. É, verdade. E nós temos que estar ligados com o Senhor nesses tempos que nós estamos passando. E os tempos que nós vamos passar. Nós temos que estar muito próximos e muito ligados ao Senhor, muito abertos ao nosso Senhor. Nós vamos ler aqui agora uma situação em que estava acontecendo tudo ao contrário do que o Senhor desejava com a nação de Israel. Tudo que ele tinha programado, tudo que ele tinha desejado, tudo que ele tinha planejado para aquele povo, estava acontecendo tudo ao contrário. E nós vamos ver que a própria liderança que Deus tinha levantado para ser um guia daquele povo, sacerdotes, profetas, os príncipes, que eram como pastores, protetores do povo de Deus, como todos estavam distantes, com os corações fechados para aquilo que Deus queria fazer. Então vamos ler um pouco sobre isso, e nós vamos estar hoje vendo que nós vivemos uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo, e a igreja sempre viveu, e o mundo sempre viveu em batalha espiritual. Mas a palavra de Deus diz, não é só pelo que a gente sente, mas é pelo que Deus diz, que nos últimos tempos seriam soltos demônios terríveis para afligir a terra. E nós, como estamos aqui como igreja, com a resistência de Deus, como o poder de Deus, não ficaremos isentos a isso. Não estamos isentos a isso que está acontecendo nos últimos dias. E com certeza, não só nós aqui, mas em toda a cristandade ao redor do mundo, a percepção de que a volta de Cristo está muito próxima, ela é grande. O Espírito Santo tem avisado o mundo inteiro de que a volta dele está muito breve, e que nós estamos vivendo os últimos tempos, portanto, batalhas espirituais como nunca se viu anteriormente na história. E aqui o povo também estava vivendo uma batalha espiritual. Veio a mim, no 23, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge,
que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, que derramam o sangue, para destruírem as almas e ganharem o lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Vamos parar por aqui um pouco. Nós estamos vendo aqui uma situação de tragédia que estava acontecendo com o povo de Israel. É algo que Deus não tinha planejado, é algo que Deus não desejava, é algo que Deus não queria, é algo que Deus ansiava por alguém que se colocasse na brecha por aquele povo, para que nada daquilo viesse a acontecer, nada das desgraças que estavam por acontecer viessem, e já tinham acontecido. Parte do povo de Israel, de Judá, já estava cativo na Babilônia, e estava próxima à destruição do templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, da cidade de Deus. Deus levantou aquela cidade, Deus levantou aquele templo. Você acha que era vontade do Senhor que tudo aquilo fosse destruído? Não, não era. Mas Deus precisava que alguém se levantasse. Havia uma batalha no mundo espiritual, havia uma guerra no mundo espiritual, a qual impedia que Deus agisse de forma contrária. Por isso Deus auxiliava por alguém alguém que se clamasse a Ele, alguém que se colocasse na brecha daquele povo, alguém que batalhasse no mundo espiritual para que aquela situação fosse revertida. Mas Deus não achou ninguém. Muito pelo contrário, quando ele olhava para lá, ele via que no 25, ele fala aqui: conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os profetas que deveriam anunciar a palavra de Deus, os profetas que deveriam proclamar as verdades de Deus, esses mesmos profetas exploravam o povo de Deus. Ao invés de eles estarem lá cuidando do povo de Deus, eles estavam explorando o povo de Deus. Tínhamos também os sacerdotes, no 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram aqueles que foram levantados para consagrar o povo de Deus, para orar pelo povo de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para que o povo se tornasse santo, e para dedicar
o povo de Deus para a honra e glória do Senhor, mas pelo contrário, eles estavam tão cheios de si mesmos, tão cheios do eu, tão preocupados com eles mesmos, que eles não conseguiam mais enxergar e fazer a vontade de Deus. Estavam lá no templo, estavam lá oferecendo sacrifícios, estavam lá cumprindo os ritos religiosos, mas o coração deles estava totalmente distante do Senhor. Não conseguiam mais discernir na sua vida o que era santo, o que era impuro, o que era profano e o que era santo. Não discerniam mais. E não é algo diferente que a gente vê assolando a igreja e o povo de Deus hoje em dia. A gente vê cada coisa que a gente fica assustado. Ficamos preocupados, será que o Senhor, até a gente entra em conflito, eu não quero julgar, Senhor, mas isso aqui está demais. Onde está isso na tua palavra? Onde está essa situação na tua palavra? Nós vemos manifestações, vemos coisas, vemos shows, vemos tantas coisas assim que são feitas em nome de Deus, trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós vemos, a pastora Paula me mostrou uma matéria de um pastor que está em voga, já tinha lido no jornal também, que ele, lá no Rio de Janeiro, foi ajudar a construir um centro de umbanda, achando que com isso ele está querendo ser simpático ao homem, mas indo tudo contra o que Deus fala e a palavra do Senhor, para o que? Agradar a sociedade. A imprensa está elogiando ele, a imprensa está dizendo, olha que cara legal, esse assim é um cara bom, né? Está sendo exaltado pela imprensa, está sendo exaltado pela sociedade. Olha que cara assim moderno, né? Que cara descompromissado mesmo. Ele pode estar comprometido com o cão, mas está descompromissado com as coisas de Deus. Então não há mais distinção entre o que é santo e o que é profano. Andam-se fazendo coisas no meio da igreja, andam-se praticando coisas, e claro, ele já está no terceiro casamento, diz lá, né, na revista, já no terceiro casamento, claro, onde predomina, onde o engano predomina, a palavra de Deus não pode prevalecer, a vontade de Deus não pode prevalecer. Eu não estou falando isso para condená-lo, nem para julgá-lo. Não sou juiz. Estou dizendo o que está escrito na revista, saiu na Veja, não dessa semana, da semana passada. Na semana passada. Semana passada. Estou dizendo o que está escrito lá. Então, para a gente entender como, só para entender, o problema dele é problema com Deus. Não sou eu que vou, não estou aqui para condená-lo nem julgar, mas para usar um exemplo do que está acontecendo, de como o engano pode penetrar, e como o engano tinha entrado nesses sacerdotes aqui, e como eles estavam tão preocupados com as coisas do mundo, que esqueceram a principal coisa, porque foi Deus que falou. Eles não mais discernem entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem distinguem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, o que é da vontade de Deus, porque o sábado era uma aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. E assim sou profanado no meio deles. Quantas coisas então na nossa vida também, como sacerdotes, porque Deus te fez sacerdote. Se você não sabia, você fique sabendo agora, você é um sacerdote de Deus. Deus te fez um sacerdote. Quantas coisas na sua vida você não está distinguindo entre o santo e o profano? Quantas coisas na sua vida você não está distinguindo entre o limpo e o impuro? Você é um sacerdote de Deus. Amém. Então nós temos que também nos colocar nessa posição de examinar a nossa vida. Amém. E ver como está o nosso coração comprometido com a vontade e com o querer de Deus. Outra coisa ele fala também dos príncipes e pastores, no 27. Os seus príncipes no meio dela, os príncipes são os reis, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem o lucro desonesto. Ao invés deles cuidarem do povo de Deus, que Deus levantou os reis, levantou os príncipes,
para cuidarem do povo, para protegerem o povo. Na verdade, eles se tornaram governantes déspotas. Exploravam o povo, ao invés de amparar o povo, ao invés de guardar o povo. E quando nós olhamos para a nossa situação política no Brasil, quando nós olhamos para o que nós temos passado, os nossos governantes e tudo, a gente vê como o mal tem prevalecido, como as trevas têm prevalecido, como o interesse pessoal tem prevalecido nesses governantes. Cuidado do povo, a justiça na sociedade, a justiça social é um discurso, mas na prática nós vemos o que está acontecendo. Nós enfrentamos uma crise tremenda no nosso país, por causa desse desgoverno, por causa desse interesse pessoal em si mesmo, por essa ação déspota de governos, de governantes que entram lá, preocupados sim em se manter no poder, preocupados sim na continuidade dos seus benefícios, e não preocupados realmente com o bem-estar do povo. É uma situação que nós vemos assolando a nossa nação, nós vemos assolando o nosso país, e nós como igreja, o que fazemos? O que você tem feito como sacerdote, que Deus te colocou como rei, Deus te colocou como rei, como líder, como príncipe, como sacerdote, como profeta. Deus reuniu todas essas características de profeta, príncipe e sacerdote em você, quando Jesus Cristo te colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Amém. O que temos nós como igreja? Reagido? Será que Deus está falando, estou buscando entre eles um homem que tape o muro e se coloque na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destrua, mas a ninguém achei. É tempo de acordarmos, igreja, para que Deus não venha falar esta mesma palavra dos nossos dias. Então nós vivemos uma batalha espiritual, e eu queria trazer para vocês um pouco do que é isso, e do que Deus fala, como você tem que se preparar, como você deve enfrentar esta batalha espiritual, da qual nós vivemos. Estamos vivendo uma batalha espiritual. O que nós vemos no mundo é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. O que nós vemos na nossa nação é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Não é só fazer protesto aí no meio da rua, não é isso que vai resolver o problema da nossa nação. Porque o problema está acontecendo lá nas regiões celestes, no mundo espiritual. E é lá, como igreja, que nós temos que chegar. É lá, como igreja, que nós temos que atacar. E é lá, como igreja, que nós temos também que nos defender. Amém? E eu queria ler com vocês lá em Efésios 6. Efésios 6, a partir do versículo 10. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem desde o princípio, desde a queda de Adão, quando o homem entregou de mão beijada para o diabo o domínio deste mundo. Mas como a palavra de Deus diz, nos últimos dias as coisas, esta batalha, ela ia ser mais acirrada. As coisas iam ficar mais difíceis. Os valores que Deus estabeleceu iam ser cada vez mais combatidos.
A forma que Deus idealizou para o homem ia ser cada vez mais deturpada. Então nós estamos cada vez mais que se aproxima o dia da volta do nosso Senhor. Eu quero te dizer que hoje está mais perto que ontem, e no próximo domingo estará mais perto do que hoje. Cada vez mais estamos mais próximos dos acontecimentos previstos na palavra de Deus. Mas Deus nos alerta como nós devemos enfrentar essa situação em todos os tempos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela permanece ela mesma ontem, hoje e será eternamente. Amém. Então esta palavra que valeu para os nossos irmãos há 2000 anos atrás, ela é válida para nós mais do que nunca, hoje, 2000 anos depois da vinda do nosso Senhor. Amém. E esta palavra nos diz assim, no 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Aqui vem a palavra de Deus, então, nos orientando como nós enfrentarmos essa guerra espiritual. E a armadura, ela é uma vestidura que nós temos que utilizar. A armadura é uma roupa de batalha. A armadura que fala aqui é a roupa de batalha com a qual nós temos que nos revestir para enfrentar esta guerra que existe e sempre existiu, desde a queda. Mas a geração que está aqui hoje somos nós. A geração que está viva aqui hoje e que tem que cumprir a sua função, como muitos já cumpriram. Se o Evangelho chegou até nós hoje, porque muitos batalharam nesta guerra, muitos se revestiram com essa roupa, com essa armadura, para que este Evangelho pudesse transpor os séculos com toda a resistência, com toda a força do inferno, para impedir que isso acontecesse, e até o nosso próprio Jesus enfrentou uma guerra tremenda, para que pudesse cumprir aquilo que ele veio cumprir. Amém. Ao ponto de ter transpirado sangue. É à toa que uma pessoa transpira sangue? É na rede balançando que ela transpira sangue? A pressão do inferno sobre Jesus foi tão grande naquele momento, que ele teve que se fortalecer em Deus. Mas a tensão foi tão grande, a aflição, a palavra de Deus foi: Jesus estava em grande aflição. Jesus sofreu uma grande aflição, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos, ó Pai, pudéssemos entrar em contato com Ele hoje, para que nós pudéssemos fazer parte do corpo de Cristo, para que nós pudéssemos fazer parte do reino de Deus. Jesus fez aquele esforço grande, para que nós pudéssemos alcançar esta libertação e a salvação das nossas almas. Então esta guerra sempre existiu, e Jesus cumpriu o papel dele no seu tempo, quando ele veio aqui.
seguiu em frente, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as ordenanças de Deus, mesmo o inferno se levantando. E durante todos os séculos nós vimos a igreja, Deus levantando homens que se colocaram na brecha, para que o evangelho pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Amém. Nós lemos na escola bíblica toda semana, na escola bíblica aqui, no domingo. Não tem escola bíblica na quarta. Nós lemos na escola bíblica toda semana aqui a história de homens e pessoas que entregaram a sua própria vida, para que o evangelho continuasse. Abriram mão da sua própria vida e de tudo que tinham, e foram privados de tudo que tinham, para permanecer firme na fé. Muitas vezes a gente lê lá, né, Eduardo, a gente fala, dá até vergonha, né, pelo exemplo de fé daqueles irmãos, mas aquilo é bom para a gente saber. Tem pessoas assim, que estão se colocando na brecha, para que o evangelho de Deus e a palavra de Deus e a igreja continue caminhando e continue prosseguindo. Então nos fala aqui, sede fortalecidos. Esse é um desafio para nós como igreja e para você como pessoa, como indivíduo. Esta palavra ela serve para nós como corpo de Cristo, como um único corpo. E serve também como indivíduo, como pessoa. Sede fortalecidos, é que o apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo, no Senhor e na força do seu poder. Então, para nós termos vitória nas nossas vidas e ganharmos esta guerra que se processa lá no mundo espiritual, nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a vestimenta de guerra que Deus proporcionou para você e para mim. Revestivos de toda essa vestimenta de guerra, de batalha, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas. Não estamos lutando contra pessoas. Pare de se desgastar de lutar contra pessoas. Pare de se desgastar de lutar contra você mesmo também. Pare de se desgastar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo tenho que orar, porque tudo que orar, a coisa não é bem assim, Deus não é bem assim, é assim mesmo. Porque a nossa luta não é contra o que a gente vê, não é contra o que a gente está enxergando com os nossos olhos humanos, mas a nossa luta é o que está sendo travada no mundo espiritual. E para vencer esta luta, nós temos que usar as armas espirituais e nos revestir da vestidura espiritual que Deus nos dá. Então, não estou lutando contra pessoas, não está lutando contra seu chefe, você não está lutando contra o seu vizinho, você não está lutando contra os políticos, você não está lutando contra as pessoas. A luta se trava lá nas regiões celestes. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. O mundo das trevas é super organizado. Eles têm classificações lá, eles têm patentes lá, cada tem demônios menores, demônios maiores, tem os demônios mais com patente maior, e o príncipe deles todos é o Satanás. Satanás é o príncipe que rege todo esse exército organizado. Eles são muito organizados no seu agir, e é Satanás que a única coisa que é capaz de desbaratar e desorganizar é o exército de Deus. Amém. Que consegue desbaratar esse exército. Mas eles têm uma organização e eles agem segundo uma forma e apanham. A pastora já contou aqui, né, de situações em que a pessoa, não, eu não vou porque senão eu vou apanhar, o diabo expulsava o diabo chorava, né, para não ir, porque senão ele ia levar uma surra, e leva mesmo. No mundo espiritual. Então há esta guerra, há esta dimensão aí. Mas a palavra de Deus diz também que nós fomos
capacitados para lutar nesta área. Aí mesmo em Efésios 1:3, vamos ficar aqui em Efésios mesmo, Efésios 1:3, ele nos lembra disso. Nesse mesmo livro, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nossos, acharam aí? Vamos ler juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Aonde a guerra se trava, aonde a batalha se trava, Deus tem nos abençoado, te capacitado com todas as sortes de bênção, para que você seja um soldado valente, para que você seja um vencedor, para que você derrote as hostes do inimigo e coloque por terra nas regiões celestiais. Nesta mesma dimensão, Jesus também venceu e foi colocado acima de tudo. Vamos ler aqui também em próprio Efésios 1:15 e 23, aí no 15 mesmo. Aí no 1 mesmo. 1:15, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso, vamos ler juntos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima do que? De todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Quem é a igreja? Nós, você é a igreja de Deus. Ele deu a você esse poder, você é a igreja de Deus. Tome esse poder na mão, vista esta vestidura que Deus te deu, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mais uma vez ele falando, pare de olhar o visível, olhe para o invisível, olhe para aquilo que Deus quer mostrar, olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus, olhe para aquilo que Ele, onde Ele está assentado e aonde Ele tem te colocado também. Foque a sua guerra não contra o seu irmão, não contra as pessoas que estão ao seu redor. Foque a sua luta no mundo espiritual, que é onde Deus tem te colocado, aonde Deus tem te abençoado, aonde Deus colocou todo o poder na nossa mão, através do nosso Senhor Jesus. Amém? E isso Ele confirma onde você está. E aqui ainda também no 2, aí no Efésios 2, 4, 7, para ficar bem claro aonde Ele nos colocou. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E olha onde Ele te colocou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aonde Deus te colocou assentado? Lugares celestiais em Cristo Jesus, e te deu o mesmo poder que foi dado a Jesus, te colocando acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o poder, acima de todo o domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nós aqui, no século 21, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para que você seja a cabeça sobre todas as coisas. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade, Ele deu a nós como igreja, Ele deu a você como povo de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte, para nos apropriarmos deste poder, para lutarmos com diligência, para sermos soldados valentes, e cumprirmos a nossa parte, nesse propósito para o qual Deus já nos colocou, nesse direito para o qual Deus já nos deu, através da morte e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos tirou da sepultura e nos colocou assentado com Ele nos lugares celestiais. Glória a Deus por isso. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, mas é pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Ele nos fala que nós devemos nos revestir do quê? Voltando lá em Efésios 6. Da armadura. No 13. No 6:13. Aí nós vemos que tem alguns tipos de armadura, alguns tipos de ações. Algo que é para nos defendermos e algo que é para atacarmos. Não é só para se defender. Precisamos nos defender, mas não podemos ficar parados, olhando a banda passar. Nós temos que atacar também, usando as armas que Deus nos dá. Então vamos ver aqui algumas coisas para nos defender. Portanto, tomai toda a vestidura de batalha que Deus te deu, se revista com toda ela, para que possais resistir no 13, eu estou no 13, resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-se com a couraça da justiça. Isso é a proteção. Nós temos que viver uma vida verdadeira como viveu o nosso Senhor Jesus. Amém. A verdade tem que ser uma prática da nossa vida. Nós temos que andar na verdade, e conhecereis a verdade vai fazer o quê? De tudo que possa estar te prendendo. Viva uma vida verdadeira nos pés do Senhor. Isso vai ser uma defesa contra os ataques do inimigo, contra o ataque de todo o mal sobre a sua vida. Vestindo-se da couraça da justiça. Quando a palavra de Deus fala, ele foi considerado um justo diante de Deus. Foi considerado uma pessoa sem pecado. Justiça, vestindo a couraça da santidade. O próprio Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Isso é um caminhar na nossa vida. Isso não pode parar dia a dia. Dia a dia nós temos que ficar mais parecidos com Jesus. Dia a dia nós temos que estar mais transparecendo a imagem de Jesus. Isso é uma luta, é um caminhar. Se revestir dessa couraça da justiça, é um caminhar que vai durante toda a nossa vida. E para se manter nela também, exige vigilância, exige esforço, exige realmente busca, exige se fortalecer cada vez mais no Senhor. É um caminhar, é um prosseguir na nossa vida com Deus. Vista-se, caminhe, prossiga. Quando nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos salvos, mas ela diz assim: desenvolvei a vossa salvação.
É para você salvo. Aceitei Jesus, estou salvo, agora vou fazer para o mundo, faço o que eu quero, faço o que eu vivo a vida do jeito que eu quero, faço as coisas com a minha escolha, o que eu escolher eu faço, eu que decido, não é Deus que decide por mim, nem pergunta para Deus se quer que faça, se quer que não faça, vai tocando a vida de qualquer jeito, tomando as suas decisões, fazendo as suas escolhas, sem perguntar se é ou não a vontade de Deus para a sua vida. Isso não é desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação é estar cada vez mais dependente de Deus, cada vez mais próximo de Deus, e cada vez mais vivendo em justiça e santidade. Não pense que você já alcançou o que tinha que alcançar. Você está aqui ainda, você vive num corpo sujeito ao pecado. Não pense que você pode relaxar. Nós temos a paz que Deus nos dá, nós temos o conforto que Deus nos dá, mas aqui não é o lugar de nós pararmos, aqui não é o lugar de relaxar, porque a guerra está aí, e as coisas estão acontecendo aí. Basta nós olharmos para o nosso mundo e nós vemos tudo o que está acontecendo. Então não é o momento, o exército tem que estar vigilante, e nós temos que caminhar dia a dia, buscando a Deus dia a dia. Você quer ser meu seguidor? Jesus falou, você quer ser meu seguidor? Você quer ser seguidor de Jesus? Amém. Você quer mesmo? Eu acredito que você está aqui porque você quer ser. Amém. Eu creio nisso. Você está aqui, então dia a dia tome a sua cruz. Ele fala, e me segue. Amém. Dia a dia ponha seu velho homem pregado ali na cruz, com seus desejos pecaminosos, com seus desejos egoístas, com seus desejos de prepotência, com as suas impurezas, com as suas arrogâncias, o seu egoísmo, com a sua individualidade, com a sua falta de amor, falta de perdão. Dia a dia coloque esse homem na cruz, pregue ele lá, deixe ele morto lá. Amém. E segue. Amém. E segue. Amém. Então é um caminhar com Deus que nós devemos fazer dia a dia. Amém. Por isso que a nossa vida com Deus não é de domingo a domingo, é dia a dia. Amém. Se você não reserva um espaço para Deus no seu dia, assim como você reserva para se alimentar, aqui você reserva para cuidar da sua higiene, tomar banho, assim como você reserva para dormir, se você não reserva um espaço no seu dia, definido, não é quando dá, um espaço definido no seu dia, você não almoça de manhã, embora talvez alguém levante de trabalho de madrugada, ou alguma coisa assim, mas dentro da normalidade, você não almoça de manhã, toma café à noite, café da manhã, você tem um horário para cada coisa, tem um horário para dormir, dentro da normalidade, assim também tem um horário para estar com Deus. Amém. Estipule um horário, estipule um momento, faça isso como uma rotina diária, para você se fortalecer no Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Isso não é automático, isso depende da nossa busca, é dado, como as águas, Senhor, né? Nós cantamos aqui, como as águas, Senhor, águas do Espírito Santo. Amém. A água foi dada, a cachoeira está sendo derramada, mas você pode ir nessa cachoeira com um copinho de 200 ml, você pode ir lá com uma jarrinha, você pode ir nessa cachoeira com um balde, com um vaso, ou você pode ir nessa cachoeira com caminhões pipa, buscando esse poder de Deus. Ele foi dado, foi derramado. Amém. Depende da nossa busca. Se fortaleça no Senhor, né? E seja revestido do seu poder. Amém. Isso é uma coisa individual que cabe a cada um de nós. Outra coisa, é uma defesa para você nessa armadura. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre com a preparação do evangelho da paz, que é o que dá base, é onde tudo começou, quando você recebeu o evangelho na sua vida. Amém. Foi o início de tudo. Tudo na minha vida começou quando eu realmente entreguei a minha vida para Jesus. Não foi quando
na minha igreja batizavam como criança, não foi quando eu fui batizado, não foi quando eu passei pelos ritos da igreja, mas na hora em que eu calcei esse sapato do Evangelho, ele me alcançou, e eu entreguei a minha vida para Jesus, e alcancei a salvação, de decisão pessoal, com o meu coração, é que tudo começou na minha vida. Então a salvação é a base da nossa defesa, o sangue de Jesus derramado, a salvação vem pelo sangue de Cristo, que foi derramado ali naquela cruz do Calvário. Então o sangue de Jesus é a sua fortaleza, o sangue de Jesus é aquele que te lava, o sangue de Jesus é aquele que te limpa, o sangue de Jesus é aquele que te mantém puro na presença de Deus. Tem você clamado pelo sangue de Jesus todo dia? Ele é a base da nossa salvação? Amém. E tem que ser. Tem que ser clamado todo dia, porque ele é a base da sua salvação. Eu clamo várias vezes o sangue de Jesus, todo dia. Quando eu levanto, quando eu vou deitar, quando estou a caminho do meu trabalho, quando estou orando, várias vezes, por vocês e por mim, pela igreja e por mim. Clamo várias vezes, todos os dias, porque essa é a base da nossa salvação, é a nossa defesa, o sangue de Jesus. O diabo vem te atacar, Jesus fala, olha o sangue. Olha o sangue, ele tem o sangue. Mas se você não se cobre com o sangue, e fica aquelas brechas no meio de você, aí como é que vai fazer? Então o sangue é para nos purificar, é para nos lavar de todo pecado. E o escudo da fé, para defesa, resistir tudo aquilo que o diabo vem lançar sobre você. Então o escudo da fé é a confiança. O que é a fé? É você crer naquilo que Deus falou é verdade. É confiar nas promessas de Deus. É a sua confiança nas promessas de Deus. Mas se você não tem um tempo reservado para Deus, para se alimentar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você está sendo negligente com isso, você quer uma fé? Alguém nasceu com fé aqui? Você pode estar para alguém nasceu com fé? Não. A fé que você tem, você desenvolveu até hoje. Essa fé que você tem hoje é porque você desenvolveu ela até hoje. Ela vai parar por aí? Ou vai seguir? Porque se você parar, não tem para, ela vai diminuir. Ela não tem meio termo. Ou ela sobe ou ela desce. Agora, para você fazer a sua fé crescer, você tem que comer esta palavra. Comer esta palavra. Nós temos um exemplo vivo aqui da pastora, que já sabe a Bíblia de cor, mas que dá um coro em todo mundo aqui na leitura da palavra. Dá um coro em todo mundo e não precisava. Já leu mais de 300 vezes a palavra de Deus. Mas dá um coro em todos nós. Sabe por quê? Porque ela quer se mostrar? Não, porque ela sabe que isso que a sustenta. A liderança, porque ela como líder desta obra, desse ministério, é a pessoa mais atacada dentre todos nós aqui. E ela sabe que para se manter de pé, se ficar fortalecida no Senhor, ela tem que estar cheia desta palavra. Mas de uma forma assim que ninguém consegue acompanhar, mas está certo. Pudera ter gente que passasse na frente, né? Nessa busca que a senhora tem com relação à palavra de Deus. E você, como está? Você como soldado do exército de Deus. Não só soldado, Deus te colocou como rei, como príncipe, como sacerdote, como profeta, assentado com Jesus nos lugares celestiais. Está se revestindo para poder cumprir o propósito que Deus te chamou, para guerrear nas regiões celestiais e colocar o exército das trevas embaixo dos seus pés. Temos que estar fortalecidos no Senhor. E a fé é algo que cresce. Você precisa estar com a fé viva e forte. E o que vai fazer a sua fé se fortalecer é comer a palavra de Deus. O alimento da fé, o maná da fé é isso aqui, a palavra de Deus.
E sem fé, não tem porque, ele não vai fazer a propósito dele. A pastora falou, sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, vai ser um soldado capenga, que vai ter que ficar lá um soldado que não ficava preso, como é que chama? Ficar detido lá no quartel, porque descumpriu alguma ordenança do exército. Fica detido lá. O próprio soldado fica detido lá, porque não está realmente cumprindo o propósito de Deus. Agora nós temos algumas armas de ataque. Essas são armas de defesa. A verdade, a justiça, a fé e a salvação. Nos defendem dos ataques do mal. Nos defendem, são a parte da vestidura que nos defende do ataque das trevas. Agora tem a parte do ataque, onde nós entramos em ação e atacando o exército, dissipando o exército do inimigo. É no versículo 17. Continuando, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é também o quê? Então, a espada que serve de duas formas. Serve para a sua defesa e serve para você atacar o mundo das trevas. Para você entrar ali. Quantas coisas na palavra de Deus a gente já viu com o anjo com a espada desembainhada. Ela tem um sentido no mundo espiritual fortíssimo. E a nossa espada, que nós desembainhamos para lutar no mundo espiritual, é a palavra de Deus. E sem esta palavra, vai com canivete. Ou se tiver. Nem canivete às vezes tem. Por quê? É ela que nos dá o tamanho da nossa espada. É uma espada forte, uma espada que tem corte, ou uma espada sem corte. É a palavra de Deus também, que nos serve para nos proteger. E serve também como nossa arma de ataque. Porque você pega o que Deus diz na sua palavra e diz, diabo, comigo não. A palavra de Deus diz isso. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e que as portas do inferno não podem prevalecer contra o poder da igreja de Cristo Jesus. Você dirá, pelejarão, mas não prevalecerão. Você dirá, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra de Deus é a sua arma de ataque. Satanás, aqui no Brasil não. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Quantas vezes você tem declarado isso por dia? Quantas vezes você já declarou isso na sua vida? Nós temos que declarar a todo tempo, usando a arma que Deus nos deu. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu tenho orado faz tempo, Senhor, eu que apoio um homem segundo o teu coração na presidência do Brasil. Quando a igreja clama, quando a igreja busca, o Senhor opera, o Senhor faz. Mas se não há o clamor da igreja, se não há a busca da igreja, nada Deus pode fazer. Como ele falou, eu procurei um homem que se colocasse na brecha, mas não achei ninguém. É Deus falando isso, não sou eu. É Deus colocando isso. Nós precisamos clamar, esse é o nosso protesto. Esse é a nossa rebelião, a rebelião no mundo celestial, nas regiões celestiais, clamando ao nosso Deus, para que Ele levante um homem, segundo o coração dele, para a presidência do nosso país. Outra, então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a palavra de Deus, e sobre a palavra de Deus, nós orando, não há inferno que possa resistir. Nós podemos transformar sim a nossa nação. Você pode sim transformar a sua casa. Você pode sim transformar a sua vida. Você pode sim transformar o seu trabalho. Você pode sim transformar o seu bairro, o seu condomínio. Você pode sim transformar a sua cidade. Nós podemos sim. Quando nós usamos as armas de ataque, a palavra de Deus e a oração. E Paulo mesmo tanto reconhecia o poder disso.
apóstolo Paulo, que teve experiências tremendas com o Senhor. O apóstolo Paulo, que foi um sustento da igreja, que nos deixou essas palavras maravilhosas que nós estudamos, livros maravilhosos que nos servem de ensino e de edificação. O apóstolo Paulo falou, ele mesmo falou, vendo tanto sabe da importância disso. Continuando no 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Por todos os nossos irmãos. Tem você clamado por os nossos irmãos ao redor da terra? Tem você intercedido por aqueles que estão presos hoje por causa do Evangelho? Tem você clamado pelos os missionários que estão aí entregados a sua vida em terra estranha para pregar a palavra de Deus? Levanta a sua família, tem família, são casados, têm filhos, privando a sua família talvez de um conforto no seu próprio país, levando a países estranhos para pregar o Evangelho. Quando nós estamos orando por essas pessoas insistentemente, quando nós estamos persistentemente, você está participando do ministério dele. Amém. Você está participando desta obra também. Amém. Temos orado por isso, por todos os santos ao redor da terra, como ele falou aqui, por todos os nossos irmãos, pela igreja do Senhor. Então, orando por todos os santos, e também por quem? Por mim. Ele fala no 19, e também por mim, para que me seja dado o quê? No abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Orem por mim, porque ele sabia a diferença que isso faz. Paulo aqui sabia a diferença que a oração faz. Como está a sua vida com Deus? De oração e de comida da palavra de Deus, e se alimentar da palavra de Deus. Essas são as nossas armas de ataque. E Paulo, ele falava assim, eu não quero que essas cadeias, porque ele vivia sendo chamado, vivia preso várias vezes, vivia em cadeias, eu não quero que isso me intimide, não quero deixar essas coisas me intimidar. Orem por mim, para que eu continue com intrepidez e ousadia para pregar a palavra de Deus. E assim nós temos que orar por nós mesmos, pela igreja, para que com intrepidez nós continuemos falando, que o diabo não venha fechar a nossa boca, tapar a nossa boca, e nós deixemos de proclamar e obedecer a ordem que Jesus deu, de ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem que Deus nos deu. Oremos, ore por você mesmo, ore pela sua igreja, pelos seus líderes, para que esta ousadia, esta intrepidez continue sendo uma base na pregação do Evangelho e da palavra de Deus. Amém? Amém? Bom, essas são as armas que nós temos. Cabe a você vesti-la. Eu não posso vestir por você, você não pode vestir por mim. Cabe a cada um de nós vestir essas armas que Deus nos deu.